Você sabia que a Petrobras quebrou? Que a Petrobras deu prejuízo? Disseram isso para você? Você sabia disso, Goku? Fica aí que vamos falar agora sobre quando a Petrobras deu prejuízo. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Aqui é o canal Ogeomante, Submergir. Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar sobre quando a Petrobras quebrou. Você já ouviu falar isso? Te disseram que a Petrobras quebrou? Quando a Petrobras deu prejuízo? Bom, para começar, o que nós temos que fazer é ser aqui imparciais. Não vou entrar em juízos de valor, vou deixar vocês tomarem as decisões de vocês, formarem os conceitos de vocês. Eu vou apenas mostrar para vocês aqui como vocês podem acessar informações relevantes para construir o juízo de valor de vocês acerca desse tema. Para começo de tudo, a Petrobras é uma empresa de capital aberto, ela é listada em bolsa, então o balanço dela, os resultados dela são públicos. Você vai aqui, na parte de relacionamento com investidores da Petrobras e vai ter tudo aqui. Você pode vir e pegar os resultados de todos os anos. Primeiro de tudo que nós temos que analisar aqui é quando foi que a Petrobras deu prejuízo. Se nós lembrarmos bem, foram nos anos entre 2014 e 2017. Só pegar aqui um gráfico bom que eu achei nesse site. Ele já está com valores convertidos para reais aqui. Então você vê, a Petrobras sempre veio tendo um patamar de lucro consistente, na casa dos 30 bilhões. E quando chegou 2014, ela começou a realizar um resultado negativo. Teve por 3 anos, 14, 15, 16. 17 ela ficou no 0 a 0 praticamente. O que aconteceu nesses anos? Vamos olhar aqui, pegando os resultados da empresa. Isso aqui é balanço oficial, isso aqui é auditado por certificadoras internacionais, não tem como enganar isso aqui, entendeu? Tem economistas, contadores de certificadoras internacionais que ficam auditando as contas de companhias que são listadas em bolsa. Então, se a gente pegar aqui 2014, quando a Petrobras começou a ter prejuízo, o que aconteceu naquele ano? Ela vinha de um exercício de lucro em 2013 para chegar num exercício negativo em 2014. Esse valor aqui, lucro, prejuízo antes do resultado financeiro. Olha como é que ele ficou negativo. E o final aqui, o lucro líquido. O prejuízo, ela foi para um prejuízo de 21 bilhões de reais. O valor que nós costumamos olhar mesmo é o valor em dólar, né? Porque você tem que comparar com as outras empresas do mesmo porte, do mesmo ramo, né? E dependendo da variação da cotação, né, do câmbio para o Brasil, esse valor em reais ele fica difícil de entender de verdade. Mas você olhando aqui o valor em dólar, o que acontece? Você vê aqui para um resultado, você tem um EBITDA ajustado de 7 bilhões no último bimestre de 2014. Olha aqui, um resultado de 2013, 29 bilhões para 2014, 24 bilhões. O EBITDA, ele é o lucro, tudo que você lucrou antes de você pagar impostos e juros de dívida. Basicamente é isso. E algumas outras coisinhas contábeis. Essa coisinha contábil que é o problema. A Petrobras, em 2014, ela teve 7 bilhões de dólares negativos no resultado, porque ela teve um impairment de 16,8 bilhões. O que é impairment? Impairment é uma desvalorização de ativos. Quando você vai lá no seu imposto de renda, você declara o valor do carro que você comprou, declara o valor do apartamento que você comprou. Imagina se a Receita pedisse para você ir colocando ali a desvalorização desse carro, a desvalorização desse apartamento. Seria um impairment, seria algo parecido com isso.
Ele é a diferença do valor recuperável de um ativo para o valor contábil dele. E por que que teve essa questão do impairment em 2014? Por causa da tal da Operação Lava Jato. Aqui, ó. A tal da Operação Lava Jato, ela fez com que existiam várias empresas de engenharia, Odebrecht, OAS, Camargo Correia, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão, UTC, Engevix, IESA e outras. Essas empresas de engenharia tiveram suas contas bloqueadas durante a Operação Lava Jato e elas ficaram impedidas de continuar as obras que elas estavam tocando, porque essas empresas elas estavam sob suspeita de formar um cartel e esse cartel ele servia para conseguir vantagens em licitações com a Petrobras e em outras instâncias. A Operação Lava Jato paralisou a estrutura dessas empresas, elas não puderam continuar fazendo suas obras, inclusive as obras da Petrobras, plataformas, refinarias. Então, quando a Petrobras ela tinha aqui um projeto de uma refinaria, de um ativo, que ela dizia, ó, em 10 anos esse ativo vai começar a me dar retorno. Se você tem que refazer essa conta, que não é mais em 10 anos que vai começar a te dar retorno, é em 12, 15 anos que vai começar a te dar retorno, isso vai desvalorizar esse ativo. E se você também tem uma queda da receita esperada daquele ativo, ou seja, aquele ativo você já não espera que ele vai te dar o mesmo retorno que você estava projetando antes. Isso também vai gerar o impairment. Então, o impairment, nesse primeiro momento, ele se deu principalmente, quase que exclusivamente, por causa da Operação Lava Jato. A Petrobras deu lucro. Todas as operações da Petrobras aqui, ó, tudo que estava acontecendo na Petrobras estava dando lucro. As suas áreas de exploração e produção, refino, abastecimento, estava tudo dando lucro, mas houve um impairment enorme, que jogou o resultado do lucro operacional, jogou para um resultado negativo. Aqui, ó, testes das unidades aqui de Abreu e Lima, do Compes, tudo aqui, ó, gerando impairment, por causa da postergação desses projetos por um período prolongado, isso devido à Lava Jato. Não foi devido a nenhuma ingerência na Petrobras, não foi devido a nenhuma má gestão, a tomadas de decisões erradas. Isso foi devido à Operação Lava Jato, que paralisou todas as empreiteiras. Então, nós vamos para o próximo ano, em 2015. 2015 está aqui. Então, para ir para 2015, a gente precisa entender uma segunda coisa que vai começar a afetar muito. Começa em 2014, já no último trimestre de 2014, que a gente tem que ver a volatilidade do preço do barril de petróleo. Esse gráfico aqui, ele mostra a evolução do preço do barril no começo do século 21. A gente tem aqui, ó, começo do século. A nova guerra do Golfo, invasões do Afeganistão e do Iraque levam o petróleo para um patamar elevado. Lá em 2008 ele chega num pico lá de $120, a famosa onda das commodities, que dizem que o governo brasileiro surfou. Nem foi uma onda tão grande, você vê que o pico foi em parte de 2008, que em 2008 ainda começou uma crise forte por causa da bolha financeira nos Estados Unidos, que jogou o preço do petróleo lá para baixo. Pois o preço do petróleo voltou a subir, ficar oscilando ali entre 80 e 90 dólares. Nesses anos aqui, sim, foi de bons preços do petróleo. E, se você lembrar, foram anos que nós aqui no Brasil não pagamos por combustíveis ultra caros. Ou seja, a Petrobras ela trabalhava aqui com esses preços internacionais, mas os custos de produção dela internos permitiam ela vender no mercado interno, que é a principal função dela, a preços competitivos e acessíveis. E o que ela precisava, a pequena margem que ela precisava importar de fora, ela num preço maior, que ela conseguia importar de fora num preço maior, ela conseguia diluir no preço interno. Então, nós não tivemos aqui uma crise de preços de combustíveis. Acontece que quando chegou meados de 2014, veio a revolução do shale. Vocês lembram do shale gas, shale óleo?
é o gás de folhelho, o gás de xisto, o óleo de xisto, são reservatórios não convencionais. Isso quer dizer que nos Estados Unidos, o governo americano, através de vários incentivos, o governo americano interfere no mercado, principalmente no mercado energético, lançou vários incentivos para incentivar pequenas empresas petrolíferas a fazerem a técnica de fraturamento e conseguirem explorar o gás de folhelho e o óleo de folhelho, reservatórios não convencionais. Isso botou os Estados Unidos na posição de exportador líquido de petróleo e gás. E outros países não gostaram disso, como a Rússia e os países da OPEP, como a Arábia Saudita. Então a Arábia Saudita entrou numa disputa direta, jogando os preços para baixo, subindo a sua produção, mesmo deixando outros países da OPEP, a Rússia, a Colômbia, o Brasil, outros países ficando nervosos com isso, porque eles não iam conseguir acompanhar a queda dos preços. A Arábia Saudita continuou aumentando a sua produção para jogar os preços para baixo, porque a Arábia Saudita queria quebrar as empresas que estavam fazendo fraturamento hidráulico com subsídio do governo americano. Isso levou a uma crise sem precedente nos preços, que chegaram a ficar abaixo dos $20. Chegamos a ter um dia do icônico episódio do preço negativo do óleo que estava embarcado em navios. Foi icônico isso. Então, essa crise ela durou de 2014 até 2017. É esse gap aqui nesse gráfico, olha só, do Brent e do WTI. 2014 até 2017, os anos que a Petrobras teve prejuízos. Entende a relação? Se o preço do barril cai, a empresa de petróleo tem prejuízo. E as outras empresas tiveram prejuízo. A Shell, a Chevron, a Total, a BP, a Equinor. Todas elas tiveram problemas nesses anos, inclusive tendo que realizar lá o tal do impairment. Esse outro gráfico aqui também traz bem aqui o preço do barril cotado, quando ele superou os $80. Lá em meados de 2008, chegou a $140, queda na crise de 2008 da bolha imobiliária, foi subindo de novo, chegou a tocar os $100 algumas vezes, veio aqui 2014, queda para 2016, numa mínima histórica aqui, até começar a se recuperar só em 2018. Esse aqui é coincidentemente o período que a Petrobras registrou prejuízo nos seus balanços. Um outro gráfico mostrando esses mesmos picos de 2008, a queda da bolha imobiliária, vai retomando o preço até cair de novo drasticamente por causa da crise do shale. E como é que isso apareceu aqui no balanço da Petrobras? Temos aqui 2014, tivemos lá o EBITDA de 24 bilhões, 2015 22 bilhões, ou seja, o resultado mesmo da companhia operacional, quanto que está gerando de caixa, foi um pouco menor que em 2014. E realizou prejuízo aqui de 8 bilhões. Por que houve esse prejuízo de 8 bilhões? Prejuízo consolidado aqui de 8 bilhões, devido a impairment de ativos e investimentos, principalmente em função do declínio do preço do petróleo, ou seja, ainda resultado da questão da Lava Jato, mais a queda constante do preço do petróleo. Ou seja, isso aqui que estava afetando todas as empresas do ramo, estava dando prejuízo para todas essas empresas, deixando todas elas em situações mais apertadas. Quando a Petrobras, além disso, ainda passava pela situação da Lava Jato, que estava bloqueando aquelas empreiteiras de continuarem com as suas obras que eram importantes, isso fez com que a Petrobras teve o tal do impairment muito maior. Mas a Petrobras estava lá, a parte de fluxo de caixa positivo, o endividamento estava caindo, EBITDA alto, dinheiro em caixa, ou seja, crescimento de produção, menores gastos com importação, aumento de exportações, porém, meteu aqui um impairment de mais 11,8 bilhões. Entrou dinheiro na empresa, entrou dinheiro no caixa. E no final de tudo, você vai lá e troca um número, impairment de 11 bilhões, mais um ano de prejuízo.
Prejuízo contábil, não um prejuízo de fato, a empresa não perdeu dinheiro ali. Vai para 2016, situação muito parecida, mas aí começa a diminuir aqui o lucro, o prejuízo já passou para 4,8 bilhões. O EBITDA continua lá na casa dos 25 bilhões. Ó, quanto de investimento. Petrobras vinha investindo 23 bilhões. Antes desses anos de prejuízo, a Petrobras vinha investindo na casa de 30 bilhões, 35 bilhões, 36 bilhões. Quando começou a dar prejuízo, ela já caiu aqui para 15 bilhões de investimento. Depois procura quanto que a Petrobras está investindo hoje, 2022. Aqui, ó, o relatório ao mercado financeiro. Lucro líquido de 754 milhões no quarto trimestre de 2016, mas um prejuízo de 5,38 milhões, 5 bilhões,38 no terceiro trimestre de 2016. Teve lucro operacional, redução de despesas financeiras, aumento das exportações, recuo em despesas, ganho de capital com alienação de ativos. Isso aqui é outro assunto, né? Se esses 881 milhões de dólares foram um preço justo para vender o BMS8, Carcará. EBITDA aqui alto, ou seja, a Petrobras novamente, ela teve um ano excelente, resultados operacionais excelentes, fluxo de caixa forte, dinheiro entrando na empresa, redução de endividamento, tudo positivo, menos um impairment. Até que a gente chega em 2017, quando o lucro ou prejuízo foi de 91 milhões, ou seja, ficou praticamente no 0 a 0 nesse ano, né? Quando a gente não fala nem em bilhões, uma empresa desse tamanho, a gente está falando em casas decimais para o porte da empresa. Né? Mas está lá, o EBITDA, 24 bilhões. Isso é que a Petrobras está sempre, a receita de vendas, 88 bilhões. É muito dinheiro que entra nessa empresa. Né? A parte de investimento, 15 bilhões também, continuou numa queda de investimentos, né? Só 15 bilhões aqui. A empresa vem com resultados fortes. Então você percebe que prejuízo aqui de 91 milhões, ante um prejuízo anterior de 4,8 bilhões em 2016. Um resultado que melhorou devido ao que? A redução de impairment, ou seja, quando parou de lançar impairment, parou de ter prejuízo. Né? Foi só um pequeno prejuízo ainda, de acordo aqui, ó, ainda teve a questão do encerramento da class action. Isso aqui foi um processo que acionistas da Petrobras entraram lá na Justiça de Nova York, e a Petrobras, quando ela abre capital na Bolsa de Nova York, ela fica sujeito à Justiça de Nova York. Então, esses acionistas minoritários, diante das notícias da Lava Jato, entraram num processo contra a Petrobras lá, como se a Petrobras é que fosse culpada pela situação, o que é um absurdo. E a Petrobras, ela sequer tentou recorrer dessa decisão, não botou seus advogados para trabalhar ali, não recorreu, tomou essa decisão completamente estranha para uma empresa desse setor e desse porte, simplesmente provisionou ali 2,9 bilhões para entregar para aquele pessoal. Ou seja, se não fosse isso, teria tido lucro em 2017 de novo. Ou seja, todos esses anos, Petrobras só teve prejuízo contábil por causa do tal do impairment. E em grande parte isso se deve ao quê? Operação Lava Jato e a crise do preço do petróleo por causa do shale gas entre 2014 e 2017. Esses dois fatores geraram todos esses impairments, mas a empresa continuou gerando caixa, gerando lucro, sendo extremamente eficiente operacionalmente, entrando dinheiro na empresa, não estava saindo dinheiro da empresa, entendeu? Então aí você para pensar, a empresa quebrou, a empresa que está com 25 bilhões de resultado de lucro operacional, a empresa que está com fluxo de caixa bilionário, a empresa que tem ativos bilionários de classe mundial,
Será que a empresa quebrou? Ou será que te enganaram? Ou será que foi um engodo com palavras jogadas na televisão para enganar quem não entende o assunto, para fazer você acreditar e divulgar informações que não condizem com a realidade? Essa empresa nunca quebrou, nunca esteve nem perto de quebrar. E os dados estão aí. Você pode acessar como eu mostrei agora. Cabe a você decidir. E é isso aí, pessoal. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com seus colegas e amigos, se inscrever no canal para você receber todas as novidades, os próximos vídeos, as próximas notícias da área de petróleo e gás, os vídeos falando sobre geologia, geopolítica, geografia e essa imensa indústria do petróleo e gás, essa imensa área da energia. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Sigam o Geomante. Submergir.